It's fair that today, because it's a celebration, so we just keep enjoying. And we're going to have a short break. But I tell you, come back. You know why? Not because we're on TV, but to tell you one thing. We are in a country that is adorable and is under war. But what people forgot is that there are Americans creating peace. And some of them are in this room. And they will receive a Peace in You award. And you must come here to share this moment with Divaldo Franco and them as well. Take your break, and in 10 minutes, we'll be right back. Thank you. Speaker, Mr. Divaldo Franco, who is our host tonight, to come to the podium. Please join me in welcoming Mr. Divaldo Franco. Senhoras e senhores, prossigamos em paz. Ladies and gentlemen, let us continue in peace. O grande poeta indiano Rabindranath Tagore, The great Indian poet Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura, Nobel Prize in Literature, escreveu uma página de incomparável beleza. wrote a beautiful page. Narra ele He narrates que grande místico indiano that a great Indian mystic habitualmente viajava pelo sul do país. used to travel to the south of the country. E naquela primavera ele foi a uma grande cidade. And in that springtime, he went into a great city. Havia beleza em toda parte. Beauty was everywhere. No momento quando ele se aproximava da entrada principal da cidade, When he approached the main city entryway, ele parou para contemplar a beleza he stopped to contemplate the beauty. e foi atraído por uma árvore muito grandiosa He was attracted by a splendorous tree e pelas flores que estavam em toda parte. and by the flowers that were everywhere. Então, o Pagupta, Then Upagupta, tocado pela maravilha daquela primavera, touched by the beauty of that springtime, deitou-se sobre a grama verde e adormeceu. lay down upon the green grass and fell asleep. Não saberia dizer quanto tempo passou, He could not tell how long he lay there, e ele sentiu uma presença muito especial. and he felt a very special presence. Abriu os olhos He opened his eyes e contemplou uma jovem de rara beleza. and found a beautiful young lady. Ela disse-lhe: She said, "Não estranhes. "Do not fret. Eu sou bailarina do templo de Shiva. I'm a dancer from the temple of Shiva. Sou também uma vendedora de perfumes. I also sell perfumes, Por onde eu passo, and everywhere I go, a natureza veste-se de beleza. beauty is draped with Os beauty. corações enternecem-se. Hearts are touched, E há em tudo à minha volta felicidade. and everywhere there is happiness around me. Quando passei por aqui e te vi, When I came around here and I saw you, fui tocada nas fibras da minha alma. the deepest fibers of my soul were touched. Porque tu tens uma beleza diferente. Because you have a different kind of beauty. Pude perceber que irradias uma suave luz. I could notice you radiated a soft Isso me light, tocou profundamente. and this touched me dearly. Hoje é o dia do meu aniversário. Today is my birthday, E eu quero convidar-te para que venhas à minha casa. and I would like you to invite to my house. Darei uma festa. I will have a great party, Deixarei embriagar-me pelo prazer. and I will let myself be drunk by pleasure. E terei ao meu lado o homem mais belo que eu jamais vi. And I will have by my side the most beautiful man I've seen. Quero dizer-te I would like to tell you que eu sou disputada pelos homens. that men seek me, E hoje eu recusei todas as ofertas. and today I've turned down all offers, Porque hoje eu quero escolher a minha companhia. because today I want to choose my company. Tu virás comigo? Would you come with me? O Pagupta olhou-a Upagupta looked at her e sorrindo suavemente lhe respondeu: and softly smiling answered, Hoje eu não posso, "Today I cannot, mas eu atenderei ao teu chamado oportunamente. but I will answer your call in time."
A jovem que não estava acostumada a negativas The young lady who was not used to be turned down sorriu para ele e disse: smiled to him and said, Tu não me compreendeste. You have not understood me. Eu elegi-te para que sejas o meu parceiro. I have chosen you to be my partner tonight. Desejo ter alguém ao meu lado, I wish to have somebody by my side, à semelhança de um Deus, somebody that is godlike, e não te pedirei nada, and I will ask for nothing in não te return. cobrarei coisa nenhuma. I won't charge you for anything. Antes eu colocarei uma bailarina despida diante de ti, Instead, first I will put a para poder Bear sensibilizar. dancer in front of you to touch your soul. Então eu te rogo, vem. So I beg you, please come. O Pagupta sorriu para aquela jovem Upagupta smiled to that young lady e, tomado por uma grande ternura, lhe disse: and touched by great tenderness said, Mas hoje eu não posso. But today I cannot. Um dia que não está muito longe, In a day that's not that far away, eu aceitarei o teu convite. I will accept your invitation. A bailarina decepcionada The dancer then let down, ainda insistiu: still insisted, Não estranhes eu insistir tanto. Do not think it strange for me to insist so much. Deixa-me dizer-te, Let me tell you, eu te amo. I love you. Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. I see it in your eyes, a strange flame. E assim procedo porque te amo. And I do this because I love you. Vem à minha casa. Come to my house. Eu não te pedirei nada em absoluto, I will ask for nothing, mas eu desejo que na minha casa de enganos, but I wish that upon my house of dreams, alguém como tu, somebody like you, puro como a labareda de fogo pure as the flame e nobre como a espada nua, and noble as the iron of the sword, passe pela minha casa e não me torne mais infeliz. come through my house. And Tu virás? will you come? Ele agora estava de pé diante dela. And now he stood before her, Havia uma peregrina irradiação que saía da sua face. and a great radiation came from her face. E o Pagupta lhe disse: And Upagupta said, Perdoa-me, Forgive me, mas hoje eu não posso. but today I cannot. Mas eu te prometo que um dia irei visitar. But I promise you that one day I will come to visit you. Revoltada, ela disse: Rebellious, she said, Se não vieres hoje, If you don't come não today, venhas nunca mais. don't come ever again. Eu sou a mariposa, I am the moth, atraída pela chama da vela, attracted by the light of the que candle, vai terminar consumindo-me. that will eventually Eu consume não me. tenho amanhã. I don't have a tomorrow. Vem hoje. Come today. O Pagupta sorriu. Upagupta smiled, E ela saiu desesperada. and she ran away desperate. E o Pagupta continuou a sua And trajetória. Upagupta carried on. 2 anos depois, 2 years later, era outono. it was fall, E o grande místico voltou à mesma cidade. and the great mystic came back to the same city. Quando ia entrando pela porta principal, When he came through the main entryway of the ele city, percebeu que aquela árvore muito bela he noticed that the beautiful tree, estava nua, it was naked, os galhos a negros, bare, dark. a relva estava queimada, The gardens around it were não burned havia down. flores. There were no flowers. E ali onde era um jardim natural, And where it stood, the precious garden before, havia latas de lixo, there were garbage a podridão da cidade, and all the spoils of the animais city, mortos. dead animals. E ele lembrou-se da jovem bailarina. And he recalled the young dancer. Percebeu, no entanto, no ar gemidos, And he noticed, however, in the air, desespero, desperate and e anxiety. saiu no meio daquelas latas de lixo And through that garbage, e encontrou um corpo que se retorcia, he found a tortured body, as vestes rasgadas, imundas. clothes torn and dirty. O Pagupta dobrou-se Upagupta bent e down, uma voz lhe disse: and a voice told him, Foge, Run, tenho lepra. I am a leper. Por que vieste agora? Why have you come now? Foge de mim. Run away from me. O Pagupta distendeu os braços e ergueu um corpo frágil. Upagupta reached down and grabbed the frail body, Então uma cabeça formada de várias pústulas e feridas. and a very sore head full of pestilence raised, Os olhos como 2 chagas vivas. and eyes as 2 great sores. Moveu aquela cabeça de sofrimento na direção do seu rosto. He moved that head towards his face, E limpando os olhos, and cleaning his eyes, teve uma exclamação: had an exclamation. És tu? It is you. Por que demoraste tanto? Why have you taken so long?
Eu te esperei 2 anos I've waited for you for 2 years, e tu não vieste. and you have not come. Porque chegas tão tarde. Why are you here so late? Vê o que a vida fez de mim. See what life has done to me? Sou toda ferida. I'm all sores. Já não sirvo para nada. I am worthless. Deixa-me morrer. Let me die. O Pagupta sorriu. Upagupta smiled. Tu me convidaste You invited me, e eu te disse que um dia eu voltaria. and I promised you I would come back one E day. agora eu aqui estou. And here I am now. A bailarina agora chorando lhe disse: And the dancer now crying told him, esperei-te tanto. I've waited for you for so long. Coloquei uma lâmpada na minha janela à noite para iluminar o teu caminho. I've put a candle on my window at night to illuminate your E path, tu não vieste. and you have not come. Agora é tarde para nós dois. Now it is too late for both of us. Se tu vieste por piedade, foge. If you have come because of pity, run Eu away. tenho lepra. I am a leper, E eles te perseguirão até a morte. and they will search after you until death. E se vieste comprar perfumes, And you have bought to buy illusions. eu já não tenho nada para vender. I have nothing now to sell. Deixa-me morrer. Let me die. O Pagupta carregando-a, Upagupta carrying her, defendendo-a do vento frio. defending her from the cold winter, Tirou-lhe dos olhos a mão que cobria as pústulas. took from her eyes her hand covering her sores. E lembrando-se daquele diálogo, lhe disse: And remembering the dialogue, he não said, estranhes, do not fret, mas eu te amo. but I love you. E repetiu a frase que ela lhe disse: And repeated the phrase that she had said, eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. I see in your eyes a strange E assim flame, procedo porque te amo. and such I do these because I love you. Repousa, Rest, tem paz. have peace. No silêncio que se fez demorado, And the silence was then made. a bailarina quase no instante da morte The dancer, almost upon her moment of falou death, emocionada: spoke to him full of emotion. muito obrigado porque vieste. Thank you for coming. Naquele tempo At that time, eu não tinha felicidade. I was not happy. Era ilusão. It was all illusions. Eu me afogava na taça do prazer I drank myself in pleasure para acabar a ilusão. to put away my illusions. Mas agora que tu chegaste, But now that you are here, por fim, at last, eu tenho paz. I have peace. A paz Peace é o resultado de vários fatores, is a result of many factors, principalmente na área da saúde. especially in the area of health. Quando apresentamos o binômio saúde e doença, When we talk about health and illness, logo consideramos as doenças do ponto de vista fisiológico. we soon come to talk about illnesses in the physical aspect. Alargamos a psicologia We go and search out to A psychologists, psiquiatria. psychiatry, e nos olvidamos da doença mais grave do mundo, and we forget the most grave illness of the world, que é a doença da alma, which is the illness of the soul, a doença moral. moral illnesses. É através da doença moral It is through the moral illnesses que nós abrimos espaços no organismo that we open spaces in our bodies para que se alojem as enfermidades so físicas. that physical illnesses can take hold. Mas também será através do pensamento, But it also through thought, da vida interior, through our own inner life, que nós conseguiremos a verdadeira cura, that we will be able to achieve true a healing, cicatrização da enfermidade que nos devora. the healing of the scabs that eat away at us. É muito comum It is very common pensarmos na saúde to orgânica, think about our physical health, na recuperação dos movimentos, to retrieve our movements na aparência, in our own appearances, conservando na alma as piores doenças, keeping in our souls the grave illnesses, a inveja, jealousy, o ressentimento, resentment, o ódio, hatred, a amargura, bitterness, que nos levam a terríveis that lead estresses us to great stress, e que invariavelmente nos jogam no abismo. and they invariably toss us in the O abyss. medo do autoenfrentamento, The fear of self-embattlement, a solidão, solitude, a ansiedade anxiety, e a culpa. and guilt. Na atualidade, Nowadays, os estudiosos do comportamento humano estabelecem those who study human behavior establish que esses fatores that psicossociais psychosocial factors respondem por 40% dos transtornos de natureza psicológica. answer for about 40% of all torments of psychological Depressão, nature. Depression,
transtorno do pânico panic disorders, e por doenças and degenerativas, degenerative diseases, síndrome de Alzheimer, Alzheimer's, Parkinson Parkinson's, e cânceres. and cancers as well. Estabelece-se, It is established, conforme diziam os latinos, according to Latins, mens sana in corpore sano. mens sana in corpore sano. Quando a mente, a psique está saudável, When the psyche is healthy, o corpo corresponde a essa saúde. the body follows. Porque em verdade saúde Because in truth, health não é falta de doença. is not the lack of illnesses. Podemos estar perfeitamente We can saudáveis be perfectly healthy sem sermos doentes. without being ill. Podemos ter We can doenças have illnesses e não sermos doentes. and not be ill. Porque a doença é um acidente evolutivo. Because illnesses are an accident. Muitas vezes é um grito para despertar. Oftentimes is a shout to É a awake. mensagem silenciosa de Deus Is the God's silent message para nos lembrarmos que a vida física não é toda a realidade. to remind us that the physical life is not the true reality. Estamos no corpo, We are in a body, mas não somos o corpo. but we are not the body. E quando consideramos que somos o corpo, And when we think we are the body, acompanhamos entristecidos we are very saddened a sua degenerescência, to see it degenerate. porque vem da desorganização interna para fora. Because from its own internal disorganization, E logo it surgem withers. dois extremos: And soon we have two o extremes, desejo da morte, the wish for death o medo da morte. and the fear of death. Nessa dicotomia, In this dichotomy, estabelecem-se os surtos depressivos. we can see the great depressive O moods, transtorno depressivo bipolar, bipolar disorder, a síndrome do pânico syndrome of panic, e a necessidade terrível, entre aspas, and the great necessity between de quotes fugir, to run away, fugir de si mesmo. to run away from oneself. Então procuramos mecanismos de fuga So psicológica. we seek for psychological mechanisms of fear, Férias, passeios, vacations, strolls, Iates. yachts, gozos, pleasures in general. esquecendo de para onde nós vamos, nós nos levamos. Forgetting that whatever it is that we go, we take ourselves with. E enquanto não nos enfrentarmos de dentro para fora, And for as long as we don't face ourselves from inside out, estaremos sempre fugindo da nossa realidade. we always be running away from our own realities. Nós somos um espírito imortal. We are immortal O spirits. maior desafio que existe The greatest challenge there é o is da evolução. is that of evolution, Transformar as tendências perturbadoras, to transform our disturbing tendencies, as nossas heranças ancestrais, our ancestral inheritances, em sentimentos de amor. in noble and loving sentiments. A divindade, através de 2 bilhões de anos, Divinity, through 2 billion years, arrancou-nos do protoplasma primitivo pulled us from the primitive e protoplasm nos construiu esse ser and built us this being constituído de 100 trilhões de células, composed of 100 trillion cells, 100 bilhões de neurônios cerebrais, 100 billion neurons, para que através desse equipamento dotável da So- consciência so that through this great machinery of consciousness, pudéssemos entender a própria divindade. we could understand the very divinity that No created us. entanto, atingindo essa fase da evolução, However, reaching this phase in evolution, a aquisição da consciência, the acquiring of do consciousness, sentimento, of sentiments, da razão, reason, a capacidade de discernir mesmo o abstrato. the ability to discern even the abstract O que é que concepts. fazemos da vida? What do we do with our lives? Atiramos-nos na louca busca de coisa nenhuma. We throw ourselves upon the long search for nothing. Amealhamos. We just prolong. Procuramos acumular haveres que não têm o menor sentido. We seek to gather material objects that have no meaning. E ao invés de amarmos as pessoas, And instead of loving people, usamos as pessoas we use people que nos são úteis that are useful to até a us hora de descartá-las. until we have to toss them E away. é por isso que vivemos em solidão. And that is why we live in solitude. Solidão a sós, Solitude by ourselves, solidão na multidão, solitude amidst the crowd, solidão em relação a si mesmo. solitude in relation to Um ourselves. grande filósofo inglês, A great English Thomas philosopher Hardy, escreveu há Thomas 250 anos. wrote 250 years ago. O ser contemporâneo The modern man do seu tempo of his time perdeu o endereço de Deus. has lost God's address. No dia 18 de abril de 1857 em On Paris, the 18th of April of 1857 in Paris, foi colocado diante do público um livro extraordinário.
extraordinary book was presented to the public. O grande educador e filósofo francês Allan Kardec The great educator and philosopher of the French, apresentou Allan à Kardec, sociedade o resultado de uma grande experiência científica. presented to society the results of a great scientific research. Era um livro It was a livro modesto, a simple book com 501 interrogações with 501 questions e as suas respostas and filosóficas. its philosophical O responses. livro chama-se The book is called Livro dos The Espíritos. Spirit's Book, E o nome era singular, and it's a singular, unique name, criando certo embaraço na filosofia positivista. embarrassing in a certain way the positivistic philosophy. Fazia pouco tempo, In a short period of time, no dia 31 de março de 1848 em Londres, 31 of March 1948 in London, Karl Marx havia apresentado a sua obra Karl Marx had presented his work a respeito do contrato social in respect to the social e contract do capital. and the capital. Então ele dizia que as religiões And he said that religions são o ópio das are massas the opium of masses e oferecia para a cultura o materialismo dialético. and offer to everybody the dialectic materialism. Um pouco antes, A little before that, o positivismo havia apresentado positivism had presented us a teoria de somente crer no que se pode apalpar. the theory of only believing in that which we can feel. E logo depois, nas universidades, And right after in the universities, dizia-se a alma. it was said that A alma é uma sudorese cerebral. the soul is a secretion of the brain, Da mesma forma que os rins produzem a urina much in the same way that our e o fígado produz a bilis, liver produces, o cérebro secretions. produz a alma. The brain produces the soul. E quando o cérebro morre, And when the brain dies, a vida se desintegra. life perishes. Estávamos diante de três vertentes do materialismo: We were before three schools of o materialism: materialismo dialético, the dialectic o materialism, materialismo histórico the historic e o materialism, materialismo mecanicista. and the mechanicist As materialism. religiões, Religions, todas elas respeitáveis, all of them respectable, estavam numa grande encruzilhada. were facing with a crossroads. Porque um pouco antes, Because a short period of time em before, 1859, in 1859, Charles Darwin havia apresentado a sua teoria do evolucionismo. Charles Darwin had presented the theory of evolution. E isso parecia ser um golpe de misericórdia no criacionismo. And this was a mercy hit in creationism. Nesse ínterim, And meanwhile, aparece o Livro dos Espíritos. we see the Spirit's book. E a primeira pergunta And the first question, é um desafio filosófico. it's a philosophical challenge. Até aquele momento, Until that time, sempre se perguntava: it was always asked, quem é Deus? who is God? E na interrogação já estava embutida a resposta. And in the question, the answer was already built in. Porque o verbete quem Because who significa o homem que. means a man or a woman. Ao fazer a pergunta, As the question was asked, dava-se a Deus um aspecto antropomórfico. we were imparting unto God anthropomorphic Allan sense. Kardec faz a pergunta aos espíritos. Allan Kardec asked the spirits, Depois de constatar que eles não morriam com fenômeno biológico, after noticing that they did not die, essa energia consciente this conscious energy continuava com a sua própria realidade. continued in its own reality. E ele faz a pergunta de maneira correta: And he asked the question in the right que way. é Deus? What is God? E a resposta é arrebatadora. And the answer is amazing. É a inteligência suprema do universo, It's the supreme intelligence a of the causa universe, primeira de todas as coisas. primary cause of all things. Como se podia definir o absoluto? How can we define the absolute? Porque definir é limitar. Because to define is to limit. E definindo Deus, And to define God, estava limitando Deus. he would then be limiting Mas God. na resposta But in that answer, perfeitamente quântica, perfectly quantic, é a inteligência suprema, it's a supreme intelligence, causa primeira de todas as coisas. first cause of all things. Allan Kardec volta à carga. Allan Kardec goes back. Era um investigador He positivista. was a positivistic E que researcher. provas se tem da existência de Deus? And what proofs can we have of the existence of God? E a resposta é igualmente científica. And the answer is equally striking. Em um axioma que aplicais às vossas ciências: An axiom that you apply to your sciences, todo efeito provém de uma causa. all effects come from a cause. Logo, Therefore, aquilo que não foi feito pelo homem, that which was not made by por man, Deus foi feito. by God was created. Era a lei da física linear. It was the law of linear physics. Todo efeito provém de uma causa.
all effects come from a Se cause. esse efeito é inteligente, If this effect is intelligent, a causa é inteligente. the cause must be intelligent. Posteriormente, Later, esse livro vai aparecer agora com 1019 questões. this book will now appear with 1,019 questions. É um tratado de filosofia científica de efeitos morais. It's a scientific and philosophical treaty of moral implications. Demos agora um salto quântico. Let us now leap to a quantum leap. 43 anos depois, 43 years later, mês de junho, June, Salão Leste da Casa Branca. East Room of the White House. O presidente Bill Clinton President Bill Clinton está diante das câmeras de televisão. is before the television cameras. As emissoras de rádio estão ali. All the radio stations are O also there. telefone está ligado diretamente ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair. The telephone is directly connected to Tony Blair, the Prime Minister of England. De um lado, do presidente da At República, one side, by the president's side, um notável cientista. a notable scientist. Do outro lado, At the other side, o representante dos laboratórios farmacêuticos dos Estados Unidos. a representative from the pharmaceutical labs in the U.S. Naquele momento, o presidente começa dizendo: At the moment the president starts, nesta sala, in this room, que acompanhou grandes movimentos nos últimos 200 anos, that has witnessed great movements in temos o last 200 prazer de years, anunciar a maior conquista de todos os tempos. we have the pleasure to announce the greatest achievement of all times, A decodificação do genoma humano. the decodification of the human genome. Graças à decodificação do genoma humano, Thanks to this decodification of the human nós genome, agora sabemos como Deus criou a vida. we can now see how God created life. Ao seu lado By his side, estava o diretor do projeto Genoma Humano, he was the director of the Human Genome o Project, Dr. Francis Collins, Dr. Francis Collins, cuja vida é uma saga. whose life is a saga. Médico, A doctor. ele foi encontrar na genética He found in o genetics campo hábil para uma experiência mais grandiosa na área da biologia e da embriogenia. a great field for the Da biologia? of biology and E da embryology. Ele agora estava dirigindo o projeto Now he was guiding a project com 200 cientistas. with 200 scientists. Havia envolvido mais de 30 universidades do mundo. More than 30 universities across the world were involved as E well. naquele dia, por fim, se sabia And at that day, finally, que o genoma humano the human genome, é algo tão extraordinário it's something so extraordinary que num DNA that in our DNA, existem 3 bilhões de letras. there are 3 billion letters. E que cada uma dessas letras, And that each of these que é um letters, símbolo, which is a symbol, centraliza-se numa base is based on de 4 letras. a 4-letter structure. Toda a história da humanidade All history of humanity está no DNA. can be found in our DNA. Então era possível saber que houve uma evolução. So it was possible to notice there has been an evolution. A teoria de Charles Darwin estava ali demonstrada, Charles Darwin's theory was there demonstrated, mas ela não foi espontânea. but it was not spontaneous. À medida que aquele protoplasma As that protoplasm de há 2 bilhões de anos from 2 billion years ago produziu os organismos monocelulares produced monocellular e organisms logo depois pluricelulares, and later pluricellular as organisms, algas, the algae, e começa a evolução da forma, and the evolution takes place. o hálito divino The God breath, manda o ser espiritual, the breath of God sends us the spiritual being que também começa a evoluir, that also starts to evolve até encontrar o momento quando a matéria until we find a moment upon which pode, através da evolução animal, the matter through human and animal evolution, já no período carbonífero, already in the carbon period, oferecer a esse indivíduo os primeiros vestígios de inteligência. offer these beings the beginnings of intelligence. Será no homem de Neandertal. It will be in the Neanderthal man, 60 mil, 100 mil anos, 60,000, 100,000 years, que a inteligência se vai desenvolvendo the intelligence will begin to develop para a conquista da consciência until the achievement of e da consciousness razão and reason nos últimos 20 mil anos. in the last 20,000 years. Seria possível Would it be possible que essa experiência notável da vida, that this great experiment of life que chega a este biótipo, that arrives until this o biotype, homos virtualis, the homos virtualis, devesse desintegrar com a morte, should
disintegrate with death? Se no universo tudo é vida, If in the universe everything is tudo life, são transformações. everything is transformation. A ameba é de natureza eterna. The amoeba is of eternal, Por que o eternal ser humano nature. deveria morrer? Why should a human being perish? As experiências realizadas por Allan Kardec The experiments carried out by Allan Kardec vieram demonstrar que a vida sobrevive ao corpo. came to demonstrate that life goes beyond the body. A vida pode viver sem o corpo, The life outlasts the body, mas o corpo não pode viver sem o agente da vida. but that the body cannot live without Que the é o agent of espírito. life, which is the spirit. Allan Kardec apresentou, portanto, uma doutrina Kardec then brings forth a body of que era knowledge resultado da observação, that is the result of da observation, pesquisa, of research, da análise, of analysis, da comparação. of comparisons. E então ele descobriu que a saúde integral And then he realizes that não é essa de integral fora, health is not that of the outside, mas é aquela de dentro. but that within E realizou uma pergunta igualmente fascinante. and ask a very fascinating question. A de número 919. That of number 19, No mesmo 919 livro. in the same book. Qual o meio prático mais eficaz What is the practical method that's most para ser efficient feliz neste mundo to be happy in this world e superar as más inclinações? and overcome our bad tendencies? E os mesmos espíritos disseram-lhe. And the same spirits told him. Um sábio da antiguidade já vos disse: A sage from antiquity has already told you, conhece-te a ti mesmo. know thyself. A criatura humana fez uma grande viagem para fora. The human creature has undertaken a great voyage to the Como outside. disse Teilhard de Chardin, As Teilhard de Chardin said, dominou os mares, we have conquered the world. controla a direção dos ventos, We can control the winds. consegue perceber a chegada dos terremotos, We can anticipate mas earthquakes, não os pode evitar. but we cannot prevent. Descobriu tudo aquilo que dá conforto, We have found out everything that's comforting to us, comodidade, brings us comfort and prazer. pleasure, mas se negou a viajar para dentro, but has refused to para voyage inside, autodescobrir-se, to auto para analyze saber itself, quem é, to find out who we are, de onde veio, from where we came, para onde vai. and where we are going. E como And consequência, as a consequence, criou os conflitos. conflicts were created. Como diria Carl Gustav Jung, As Carl Gustav Jung would say, criou a sombra created the shadow, perturbadora do seu ego, tormenting with its ego, que inquieta o seu self. that unquiets its own self. Dizia Jung Jung used to que a say meta principal da vida that the main purpose of life é fazer a união entre o ego e o self, is to create the union between the ego and the self, para libertar-se da sombra. so that we can free ourselves É from uma the shadow. tese eminentemente espírita. It's a thesis that's very spirited. A by nature. finalidade da vida é viajar para o self, The purpose of life is to travel towards the para self, descobrir-se quem se é. to self-find, E a máscara, and the mask diluir-se, will dilute, para que a individualidade tome o lugar da persona. so that our individuality may take over our personas, E a saúde integral and integral health manifeste-se. may manifest, Mesmo que o indivíduo esteja com uma doença, even if we have illnesses, que é um fenômeno which biológico, is a biological phenomena. graças à segunda lei da termodinâmica, Thanks to the second law of a thermodynamics, lei de entropia, the law of entropy, a vida para viver gasta energia. life to live spends energy. É natural que enquanto vivemos, It's natural that while we vamos live, consumindo as nossas we energias. consume our very own energy. A morte biológica Biological death, é uma fatalidade it's a fatality. biológica. Biological. Não é o fim da vida. It's not the end of life, though. Quando nós chegamos aqui, When we arrive here, nós éramos um corpo muito diferente do que somos. we were a very different body than we are today. Porque em cada segundo da nossa vida, Because in every second of our lives, morrem 30 milhões de hemácias em nosso aparelho circulatório. 30,000 cells die in our bloodstream. Em cada 7 anos, In every 7 years, o nosso corpo é inteiramente novo, exceção feita aos neurônios cerebrais. our entire body is new except for our neurons. Diariamente morrem 15 mil neurônios cerebrais. Every day, 15,000 E neurons nós não die. nos damos conta. And we don't realize Uma pessoa de 70 a anos person of 70 years of age já teve 10 corpos has already had 10 bodies e não notou. and did not notice it. Notou. Oh, yeah, they did. Porque os corpos foram Because the ficando bodies- diferentes. The bodies were a little bit different. Eu mesmo, quando pego uma fotografia que tinha 20 anos, Even when I look at a picture of myself when I was 20 eu years of pergunto, age, quem é ele? and I ask him, who is he?
E amigos me dizem, Friends tell me, mas Divaldo, você não mudou nada. but Divaldo, you haven't changed a bit. E eu respondo, eu tenho espelho. And I said, I have a mirror, I E know. tenho fotografias And I antigas. have old pictures as well. Então a vida está se transformando. So life is Eu transforming que tenho itself. 81 anos, Me who is 80 já years of age, tive 11 corpos e meio. have already had 11 and a half E bodies. notei, And I've noticed mas como a máquina que dirige o corpo how that machine that directs the body usa-o, uses it, mas não depende dele. but doesn't depend on it. As memórias, The memories, a alegria de the viver, happiness to be a alive, busca da verdade, the search for truth, a necessidade de amar, the need to love, a busca da the paz, search for peace estão no espírito Are- que aciona a máquina. are in the spirit that guides the body. E por isso mesmo, For that very reason, muitos dizem, many say, você é jovem. you are young. Que bênção que Deus fez. What a blessing God has given. O shampoo Shampoo que nos dá a idade que nós achamos própria. that gives us the age that we think E is amigo me fit. disse, And a friend of mine told me, você não pinta o cabelo. you don't dye your hair, do you? E eu disse, absolutamente. I'm like, no, not at all. E por que que o seu cabelo é negro nessa idade? Then why is your hair so dark, black at this age? Por causa da mediunidade. Because of mediumship, I tell them. Because of mediumship. Eu me concentro de tal forma I concentrate so hard que eles ficam negros de terror. that they become dark with fear. E o outro amigo me disse, And another friend told me, mas Divaldo, é pintura. but Vivaldo's got to be a Eu disse, dye. não, meu filho. No, É shampoo americano. it's an America shampoo. Eu às vezes acordo deprimido. Sometimes I wake up depressed. Me olho no espelho. Look at myself in the mirror. 80 anos. 80 years of Aquele age. bagaço. That left over. Eu então pego um shampoo, So I grab that shampoo, coloco na cabeça, put it in my hair, dou massagem por 5 minutos, massage it for 5 minutes, lavo a cabeça, wash my hair, saio com 40 anos. and now I'm 40 years of age. A alegria de viver. Porque Joy of eu living. encontrei o endereço de Deus. Because I have found the address of God. Então a saúde So health, está em Deus, it's in God. através da lição que recebemos de Jesus Cristo, Through the lessons we've learned through da Jesus história da Christ. vida de Jesus Through the history e de Buda of lives, Jesus' E de life and that Maomé. of Buddha and Maomé e de Lao Tse and Lao Tse e de Confúcio and Confucius e de Akhenaton and e Akhenaton de outros tantos. and many others. Nunca registramos doença. We've never registered illnesses. Sempre registramos alegria de viver, We always register happiness in our Saúde. lives, health, bem-estar. well-being. Por isso tornaram-se modelos para a humanidade, That is why they're models and guides for humanity, especialmente Jesus, especially Jesus, sem demérito para nenhum dos outros, without any demerits to que any of nos amou those. de tal maneira, That he who had loved us in such a way que nos deu a sua vida física, that gave us his physical life, transitória, transitory life, para que nós pudéssemos comungar com Deus, so that we could be closer to God, demonstrando a imortalidade da alma. demonstrating the immortality of the soul. Então o binômio saúde e doença So this relationship between health and recebe agora illnesses uma grande contribuição. has now a great contribution, Graças à ciência espírita, thanks to the spiritist science, à interferência dos espíritos em nossas vidas. the interference of spirits in our lives, Interferência positiva, positive interference interferência negativa. or negative interference. Na interferência positiva, And the positive interference, eu repetiria Sócrates. I would repeat, O quote daimon Socrates, the diamond Dialoga, dialogues leva aos campos elíseos takes him to the Elysian fields, e nas interferências negativas. and then the negative interferences, O mal que caracterizou alguns the harm that has been done by leva o some, indivíduo a transtornos profundos, leads some for deep torments, conforme as denominadas obsessões no Evangelho. as we see obsessions in the Far-me gospel. claro. No ano de 1944, In 1944, morreu um irmão meu. a brother of mine died. Ai, que saudades. I really long for him. Não do meu irmão, Not from my brother. da idade que eu tinha em 1944. At the age I had in Eu 1944, era jovem de 17 anos. I was only 17 years of age. E alguém veio e me disse: teu irmão morreu ali na rua. And somebody told me, your brother died on the street. Ele teve um problema grave He had a serious e problem tombou morto. and fell death. Eu fui vê-lo.
And I came to see E him. quando o vi numa poça de sangue, And when I saw him in a pool of era a blood, ruptura de um aneurisma, I could see there was an aneurysm. eu tive um choque terrível. It was a great shock to me. Voltei para casa correndo I went back para running avisar aos meus pais. to tell my parents. Meu pai foi procurá-lo My father went to look for him, e eu me sentei. and I sat down. Daí a minutos meu pai chegava com algumas pessoas carregando meu irmão. Minutes later, my dad arrived with some people Era carrying the numa body. cidade do interior da Bahia. And it was in a city in the outskirts Não of havia Bahia. autópsia. There were no autopsies, Não havia veículos para conduzir pessoas mortas. no vehicles to drive the bodies back and E forth. então meu irmão foi para a sua casa. So my brother went to his Ele era home. casado, He was married. morava de frente de nós outros. He lived in front of us. Era alegre, He was very happy. cantava. He used Tocava to sing violão. and play guitar. Era como minha mãe dizia, a alegria da casa. He was, as my mother said, the happiness Nós of the éramos house. católicos And we were Catholics. e temos uma grande gratidão à fé católica. And we are very grateful for the Catholic faith. Quando então meu pai veio e disse, agora nós vamos orar, And my dad then came and said, now we're going to pray. vamos fazer o velório. Let us carry the wake. E minha mãe se aproximou de mim, And my mother came que close to sou o me, último filho. who I am the youngest. Eu sou o 13º filho. I am the 13th son. Ela já estava nas primeiras manifestações da menopausa. She was going through the first stages of E eu menopause. cheguei correndo e entrei. And I rushed in and got Quase in. que não tive chance. Almost didn't have a chance to come back. Porque foram os últimos vagidos da sua existência orgânica. Because we're the last chances organic. E então ela me pegou, venha meu filho. Come, son. Eu disse, mãe, estou sentindo algo estranho. I said, Mother, I feel something weird. Uma cãibra nas pernas. A Charlie horse in my leg. Ela disse, que coisa. Oh, really? Por que você é tão complicado? Why are you so difficult, Por que child? você é tão diferente? Why are you so different? Porque eu vi os espíritos. Because I used to see the spirits. E claro, era tido como uma pessoa especial. And naturally, I was held as a special person. E meu pai me dizia, And my dad would não say, conte a ninguém. don't tell anybody. Porque se você contar, chegando em casa, eu lhe dou uma surra. Because if you tell anybody, when you come home, I will hit you. Era a psicologia da época. It's a psychology of the times. Lá em casa havia um psicólogo We had a psychologist back at home. pendurado atrás da porta. He used to hang behind the door. Quando tínhamos qualquer crise, Whenever any crisis, any problem, meu pai fazia uma aula de psicoterapia he carried out a psychotherapy e session. nós ficávamos ótimos. And we would feel good all of a sudden. Então eu via os espíritos So I used to see the spirits. e eles me diziam, And he told, diga meu filho, tell my eu sou son fulano de tal. that I'm so and so. E eu que não tinha a menor experiência, And I, who was not eu experienced, dizia, I used to say, olha, seu pai está me contando isto e look, aquilo. your dad has telling me this and E então eu this. fiquei muito conhecido na minha área. So I was very known in my city. E quando eu chegava em casa, And when I reached meu home, pai já sabia. my father already knew. Havia um pouco de terapia There's a little bit therapy to be done. e no outro dia eu repetia. And next day I repeated it Era over uma again. forma de recidiva. He was kind of like a recessive Fazia a revelação e a psicoterapia. revelation, and then the psychotherapy would take place afterwards. Então eu era peculiar. So it was very peculiar. Na hora que disse à minha mãe que estava com aquilo, When I told my mom that I had that, ela ficou irritada. she was very irritated. Não complique, seu irmão morreu. E puxou-me. Don't make it more complicated, your brother Quando me dying. puxou, que eu me quis apoiar, perdi o equilíbrio. When she pulled me and I tried to hold E myself, ela I disse, meu lost filho, o balance. que é que você tem? Mother, son, what do you have? Não consigo andar. I can't walk. Logo ela chamou meu pai, Soon she called my deixou o father, morto para lá let the body, e foi cuidar do que ia morrer. and took care of the one that was about to die. Carregaram-me, levaram-me à cama. They carried me to my bed, E no dia seguinte veio o médico. and the next day the doctor came. Aquele médico clínico do interior. That doctor from the Aquele outer médico de skirts. quem a gente sente tanta saudade. Those that we really miss, Que examinava o paciente. that examine the patient. Não acertava nunca. Never got the prognosis right, Mas esse contato com o doente já melhorava. but that contact with the patient was already a good Agora thing. nós vamos ao médico. Now we're going to the Com doctor toda a with tecnologia. all technologies available. Dizemos os sintomas. We tell them the symptoms, E ele nos dá. Faça todos os exames. and they tell us, do all the exams. E não descobre o que nós temos. Never find out what we É a have. mesma coisa. It's the same thing, Com a máquina, sem a máquina. with or without machinery. Hoje um pouco melhor, sem dúvida. Obviously, a little bit better. E quando o nowadays. médico chegou, And when the doctor came, fez o teste do martelo na minha he had the perna. little hammer test in my leg, Examinou muito mais com os olhos do que com a mente. examined a lot more with the eyes than with his mind, E disse a meus pais, and told my é parents, um trauma. it's a trauma. Ele teve um choque,
He had a shock. E então esse trauma imobilizou-lhe as pernas. So this trauma has immobilized his legs. Quando ele tiver um outro choque, When he had another shock, ele ficará bem. he will feel better. E meus irmãos eram muito inteligentes. And my brothers were very smart. Levaram a informação ao pé da letra. They took the information Aplicaram-me literally. choques elétricos. They gave me electrical shocks. Faziam-me sustos. They would give me big E eu scares. continuava no mesmo. And I still could not walk. 6 meses após, 6 months after, a vida iria mudar. life was Eu about to tinha uma change. prima I had a que cousin estava com 29 anos de idade that was 29 years of age. e era solteira. And she was not married. Naquela época, Back in the days, quando a mulher atingia 30 anos e não casava, when they reached 30 and was not married in Brazil, ela era segregada da sociedade. she always was an outcast from Era society. chamada solteirona. Insert slang here. Huh? Spinster? Era um pejorativo. It's not a very good term. Mas tudo isso por causa do escritor francês Honoré de Balzac. All of that because of French writer Honoré de Balzac Balzac. teve a coragem de escrever um livro com o nome A Mulher dos 30 Anos. Balzac had a courage of writing a book, The Woman of 30 Years of E Age. minha prima estava nesse claro escuro. And my sister was in this in-between phase. Então, toda vez que ela ouvia falar de alguém, And every time this cousin of mine used de to hear of pessoas somebody metidas nessas coisas, with different things, ela ia consultar. she would go and Ela check it não out. acreditava, She didn't believe, mas não perdia nada em consultar. but there was no harm in doing E it. chegou à nossa cidade So she came to our town, uma senhora da capital a lady from the que city era metida nessas coisas. that was really interested in this E thing. minha prima foi consultar. And my cousin went to talk to her. A primeira pergunta que ele And the fez: first time question that he made, eu venho aqui para perguntar aos I espíritos have come here to ask the se eu me spirits irei casar ou não irei casar. if I will get married or not get married. E a senhora respondeu: And the lady answered, não vou perguntar aos espíritos. I'm not going to ask the Porque o spirits. importante, minha filha, Because the important, my não é daughter, casar ou deixar de casar. is not to marry or not to É ser marry. feliz. Is to be happy. E começou a conversar com minha prima. And I started to talk to my cousin. 2 horas. 2 hours. Quando terminou, minha prima estava encorajada. After the talk, my cousin was Caso really ou não feeling encouraged. caso, é indiferente. If I marry or don't marry, it's E not a perguntou à problem. senhora quanto é a consulta. And ask her, how much is it? Nada, minha filha. Nothing. Mas como nada? But what do you mean, nothing? Eu sou espírita. I'm a spiritist. E acabo de ter com você uma conversa Now, fraterna. all I did was talk to you. Não custa nada. It doesn't cost me Em anything. última palavra, isto é uma ação de caridade. That is, it's a charitable act. Minha prima deslumbrou-se. My cousin was really E a awestruck. senhora faz a caridade? And you do charity like Sim, eu this? sou espírita. Yes, I am a O spiritist. lema do espiritismo é a compaixão, The motto- é a caridade. The motto for spiritism is compassion. Ai, a senhora visitaria um primo meu que está muito doente. Would you visit a cousin of mine Há that's very 6 sick? meses. For 6 months now. Perfeitamente. Yes, perfectly. Convencionaram que me visitaria no outro dia. They scheduled a visit of our next day. Era dezembro It was December, e a data 5 de 1944. the 5th of December of Eu 1944. estava encostado em almofadões, I was laying down against some com as pillows pernas frias. with cold legs. Aquela sensação de uma cãibra permanente. That permanent sensation of for a Charlie Quando horse. entro no quarto, minha mãe And when I went to the room, minha prima my mother, my cousin, e a senhora. and this lady. A senhora me olhou The lady looked at e me. perguntou: é ele que é o doente? Is he the sick one? Minha mãe, muito comovida, disse: sim, My senhora. mother, very touched, said yes. Meu filho está doente há 6 meses. My son has been sick for É 6 o meu months último now. filho. It's my younger son, Paralítico. paralyzed E now, começou a chorar. and started to cry. Ela disse: mas ele não tem nada. But he doesn't have anything. Eu She disse: said. como não tenho nada? Oh, and I said, what do you mean E you don't já have me lembrei anything? do psicólogo. I already thought about the psychologist Estar behind the door. fingindo 6 meses. You think he's faking it for Eu 6 digo: minha months? senhora, eu sou muito doente. Ma'am, I'm very sick. Não, não é. No, you are not. Você é um obsidiado. You are an obsessed person. Eu não imaginava o que fosse. I did not know Mas what o I nome was. soou-me de maneira estranha. But the name struck me E eu in a lhe weird perguntei: o que é And isso? what is that, I asked? Ela disse: você está sob a ação de um espírito que o perturba. You're under the influence of a spirit Seu that's próprio perturbing irmão. you. Your very own brother. Mas como a senhora sabe? But how do you know? Eu estou a vê-lo. I can see him. E descreveu meu irmão como se tivesse convivido com ele por anos. And she described my brother as if she had lived Na with minha him for ignorância, eu years. perguntei-lhe: With my ignorance, I asked, foi Clarice, minha prima, que ele disse? was that Clarice, my cousin, that told you? Não, meu filho. No. Eu estou vendo. I can see him. Ele não tem a intenção de lhe fazer o mal. He does not wish to Mas você é harm you. médium. But Como you're se medium. fosse um imã.
You are like a magnet. A energia dele, His energy, perturbado com o acontecimento, tormented by the está effects, gerando um trauma. is generating this trauma. Eu perguntei, a senhora viu os mortos? And you see the dead? She said, Ela disse, vejo. yes, I do. Eu digo, meu Deus, I que said, oh maravilha. God, that's wonderful. Porque eu era um louco solitário. Because I was a lonely madman. Agora eu tinha uma colega. Now I had a friend. Era muito melhor sermos dois. It was a lot better to be crazy E together. ela então me disse, And she told me, você vai ficar bom agora. you're going to feel better now. Eu disse, mas como? But how? I asked. Eu vou aplicar-lhe um passe, I'm applying some a passes, bioenergia, bioenergy, um tipo de reiki, a kind of rake of ou de healing qualquer events, uma outra dessas doutrinas de transmissão de energia. of any other schools of thoughts of transmission of energy. Então ela me disse, você sabe orar? Do you know how to pray? She asked. Sim, senhora. Yes, ma'am, I do. Então ore. Then pray. Feche os olhos. Close your eyes E ore. and pray. Mas eu não fechei os olhos. But I did not close my Mais ou eyes. menos para ver o que ela ia fazer. Kind of, sort of, so I could see what she was doing. Ela distendeu as mãos, She put her hands forward, colocou na direção da minha cabeça. put it in the direction of my head, Eu senti um frêmito. and I felt a vibration. As mãos dela tremeram levemente. Her hands trembled slightly, E ela começou a realizar uns movimentos como alguém and she started to carry out some movements que estivesse fazendo uma limpeza numa área vibratoriamente contaminada. as if for somebody carrying out a cleaning in a vibration Como that se was estivesse contaminated. tirando. As if you were taking things away Dentro de um ritmo. in a rhythm. Depois parou After a while, she e stopped, chegou na região da minha fronte, and she came to my head, sem tocar. and without touching ever, Ela colocou as she mãos placed her hands, e eu senti uma energia and I felt an energy que eu comparo ao ar refrigerado que naquela época não tinha. which I compared to the AC, which at that time was not Ela invented. afastou-se e She, disse-me, levante-se. she pulled away and said, stand Eu up. disse, não posso. And I said, I can't. Levante-se, meu filho. Stand up, son. Seu irmão foi agora conduzido pelos bons espíritos. Your brother has been guided by the good E você spirits está here. bem. And you're going to be okay. Eu disse, mas se eu levantar, eu caio. But if I stand up, I'll fall down. Minha mãe, My mother, que era uma mulher baixinha, it's a very short e lady. as mulheres baixinhas são terríveis. And the very short ladies are often very As altas, energetic. não. The tall ones, not so As much. altas são com muita trovoada, pouca chuva. The tall ones are like a lot of thunder, but no rain. As pequeninas já começam chovendo. The short ones already start raining Minha from mãe the pôs as beginning. mãos nos quadris She put her hands on her hips e disse, and said, levante-se. stand up. Mostre para ela que você é um menino educado. Show her that you're a polite young man. Mãe, eu caio. Mom, I'm going to fall down. Caia. Fall down. Mas demonstre que você é educado. But show her that you're polite. Porque naquele tempo nós respeitávamos os pais. Because back then we respected our parents. Hoje os pais têm um medo dos filhos. Nowadays, the parents are really Então, scared and empurrei os afraid of their quadris. sons. So I pushed my Os hips. pés bateram no chão My feet Eu hit the ground. levantei-me. And I stood up. e aqui estou. And here I am. Passaram-se 63 anos. 63 years have gone Nunca by. mais eu tive nada. Never again I had a problem. Era uma doença da alma, It was the illness of the soul graças a uma energia negativa. due to a negative energy. Então a verdadeira saúde So true health leva-nos a esta reflexão interior leads us to this internal a respeito da reflection, paz. this pondering about peace. Mesmo que tenhamos qualquer problema de fora, Even if we have any outward não problem, afeta a nossa realidade interior. it should not affect our inner Então é reality. possível pensar-se em paz So it is possible to think em about um mundo peace transitório in a changing world que está em mudanças constantes. that is in constant changes. Sim, é possível. Yes, it is. Se nós nos vincularmos à fonte do poder, If we attach ourselves to the source se of all this realizarmos energy, essa harmonia entre mente, corpo e emoção, if we realize this harmony between mind, body, and emotion, nós gozaremos de paz. we will enjoy peace. A paz é possível. Peace is possible. E nós deveremos começar na intimidade do nosso lar, And we need to start in the intimacy of our own entre os homes, parceiros, between partners, com os nossos filhos, with our children, no trabalho. at work. Há muita gente agressiva, There are many aggressive people é out gente there. doente. They're ill people, that is. Há pessoas que nos detestam, People that hate us. são pessoas infelizes. They're unhappy people. E a nossa atitude deverá ser sempre And our terapêutica. attitude should be always one of therapy. Porque amar aqueles que nos amam Because love those who love us é retribuir o que recebe. is to give back. Às what we get. vezes com o mínimo. Sometimes very easily. Mas amar a quem não nos ama But to love those who do é not love us verdadeiramente o sentido do amor. is truly the feeling and sentiment of love. Mas para chegarmos a esse
estágio, But for us to reach that stage, como dizia Buda, as Buddha used to é say, necessária a compaixão. we need compassion. Com esse sentimento de compaixão, With this feeling of compassion, nasce uma ternura imensa pelo nosso próximo. a great tenderness is brought about desejo de for our ajudar. neighbors. The desire to help, Porque a nossa felicidade passa a ser because our happiness a felicidade dos outros. becomes other people's happiness. Ninguém pode ser infeliz Nobody can be unhappy quando outros são ditosos. when others are happy around E you. ninguém pode ser feliz And nobody can be happy quando os outros são desditosos. when others are unhappy Então a around. nossa mensagem do movimento Você e a Paz. So our message from the movement, É You and muito Peace, simples. is very simple. Uma casa está pegando fogo. A house is on fire. Enquanto não vem o bombeiro, While the firemen don't come, jogue um copo d'água. throw a glass of water. Faça a sua parte, Do your part, mesmo que seja insignificante. even if it's insignificant. Enquanto não vem a paz coletiva, While we wait for collective peace, faça a sua parte. do your own part. Viva em paz. Live in peace. Seja a paz. Be the peace. E aonde você estiver, And whatever it is that you are, a sua irradiação your radiation, transmitirá paz. your energy will transmit peace. Passaram por aqui Through here, vários convidados. many guests spoke today. Cada um deles deu-nos a irradiação da sua paz interior. Each of them showed the radiations from their own E inner estive peace. observando, And I was ao verificar a aura de cada um deles, watching the aura of every one of them em uma tonalidade sulfurina, in a greenish tonality, que é uma cor fria, which is a cold color. uma irradiação do ser interior. The radiation from our inner beings, Todos all of them, traziam paz. brought peace with them. Um homem que está num trabalho de guerra, A man that is in the business of war, porque ele é uma autoridade da Força Aérea Brasileira, because he's a ranking official of the Brazilian para a Air Force. defesa. For defense, Mas naturally. muitas vezes a defesa tem que matar. But many times defense has to Era um homem de attack. paz. Nevertheless, he's a man of peace. Falou-nos de vida, Talked about life. falou-nos de amor. Talked about love. Logo depois, Right after, veio uma cientista. we had a scientist. Ela falou da grandeza da Cabala, She talked about the beauty of the Kabbalah, dos seus símbolos, of its symbols, da vida inata na criatura humana, of inherent life within human beings, das energias. of energies. Que importa o nome que se dê? What it matters the name we give Depois it. veio um cientista After that, we had a da scientist, área da energia the area of energy. e falou-nos do poder da It energia, talked to us about the power of a energy, energia pessoal, our own personal Animal. energies, animal energy, a energia the eletromagnética, electromagnetic fields, a energia cósmica, cosmic energies, para poder dizer que a vida tem um to sentido. be able to tell us that life has a meaning, has a E vem um purpose. religioso And then we have a religious e nos person fala também dessa energia de vida, that also talks about this energy, dessa proposta de amor. this proposal of love. Naturalmente, ante a apresentação de alguém, Naturally, before somebody's presentation, a nossa doutora Vanessa, our Dr. Vanessa, que nos falou de vida, that talked about life, do seu encontro com a vida, her meeting with life, do seu encontro com Deus, her meeting with pela God, viagem interior, through inner pela voyage, atividade desta instituição que completa 10 anos. and through the activities of this institution, they're now 10 10 anos years de of age, bênçãos, 10 years of blessings, 10 anos de luzes, 10 years of 10 light, anos de paz. 10 years of peace. Mas será que aquele que tem paz não tem problemas? But could it be that those who have peace have no problems? O Dr. Dean Hammer, Dr. Dean Hammer, geneta do comportamento, a geneticist of human behavior, saiu dos Estados Unidos e foi ao Japão left the United States and went to Japan para consultar um jovem alemão to consult a young que German man abraçara a técnica da meditação who embraced meditation e que se techniques iluminou. and who had reached enlightenment. Então ele perguntou ao iluminado: Then he asked this o enlightened que é man, ser iluminado? what is it to be enlightened? Ele diz: é estar em paz. Is it to be in peace? E você não tem problema? And you don't have problems? Ele disse: tenho. Oh no, I do, he said. Ser iluminado To be enlightened e ter problemas and to have é problems, natural. it's natural. O ser iluminado To be enlightened nunca é problema. is never to be a problem. Mas basta uma noite mal dormida, But all we need is a night problema ill-slept, gástrico, a problem in our problema intestines, hepático. a problem in our blood. E fisiologicamente muda-lhe o humor, que é uma condição And psicológica. physiologically, your mood changes with it. Mas a pessoa de paz But a person of peace fica por cima como um observador deste fenômeno. rose above as an observer of that Não phenomenon, perde a paz, does not miss the nem peace perde a iluminação. or its illumination. Então que nós sejamos
paz. So let us be peace. Que onde nós estivermos, Whatever it is that we are, todos notem everybody que may somos um notice pouco diferentes. that we are a little bit different. Disse com muita beleza o Dr. Schwartz. Dr. Short said with Que much beauty, estranhos a little weird quando todos levantaram a mão. when everybody E put um their hands índice up, muito maior. a very higher level Por quê? percentage. Why? Porque estão acostumados com a bioenergia. Because you are all used to bioenergy. Eles fizeram treinamento através de outros procedimentos. They underwent training through other Alguns methods. aqui são passistas. Some here are past Outros conhecem o givers, reiki. others know Reiki, Outros o jorei. others Jorei, E cada um tem a sua visão. and each one of them has their vision. Então houve um autotreinamento. So there was a self-training, É isto que é necessário. and that is what's necessary. Cada um de nós deixar aqui a nossa energia mesclada no amor. To each one of us to leave here our energy entangled in Há um love. pensamento de uma jovem Rosa Cruz que diz o seguinte: There's a thought from a young Rosicrucian that says quando this, alguém cai, when somebody a falls, sociedade cai com ele. society falls with O him. pensamento para mim é pessimista. The thought for me is very pessimistic. Então eu me permitiria dizer: So I allowed myself quando to alguém se say, levanta, when somebody stands up, a sociedade levanta-se com ele. society stands up with him. or Então her. terminarei So I will finish com as palavras de Jesus. with words from Jesus. Eu vos dou a minha paz. I give you my peace. A minha paz, My peace, somente eu a posso dar. only I can give it to you. E concluo com Sócrates. And I conclude with Que Socrates. paz é esta? What peace is this? Uma consciência tranquila, A tranquil um conscience, caráter reto correct e character, ações nobres. and noble actions. Somente ações nobres Only noble actions traduzem um caráter correto. translate correct E character. só um caráter correto é consequência de uma consciência de paz. And only correct character is a consequence Que a of a paz conscience. permaneça convosco. The peace may be with you. Ide em paz. Go in peace. E onde estiverdes, And whatever you are, semeai a paz. sow peace. Um dia, em uma madrugada de luz, One day in night of lights, quando a dor houver batido retirada da terra, when pain is no longer upon the a earth, vossa paz cantará o hino your peace shall sing que hoje nós dizemos. an anthem that today A we paz say, do mundo the peace of the world começa em você. starts with you. Thank you very much. In respect to our time and to everyone's time, we would like to move along to our award ceremony. And I would like to call Dr. Saloni as we call each of the speakers, so they will be awarded a Peace and New Movement Award. Yes. Mr. Harner, Dr. Gary Schwartz, Dr. Proctor, and our general narrator. Please take a seat. The light's too bright in here to see. I remember in 1950s, the greatest Brazilian spiritist medium of the 20th century, because Divaldo is of the 21st, Chico Xavier, who wrote mediumistically more than 400 books. A true legacy that is to be unveiled. The mysteries of such a broad mediumship. In one of the books written by the Spirit Emmanuel through Chico Xavier, we've got to know that our planet has beautiful guidance of beautiful minds, divine beings who co-created with God the planet and actually have a good plan for all of us. And they planned that each and every one of us has a role. And as a nation,
Each and every nation has a role. And America also has a role. And it's very clearly written that the United States of America is the brain of the planet. As a neuroscientist, I love the brain. So I would say I love America. But what kind of brain? People think the brain actually doesn't process emotions, and then we got to know that actually the heart is in the brain. So it's a hearty brain, one that shall spread love and compassion. But it already does, although many people still don't see it. And that's why acknowledging the ones who are doing it and spreading them to the world, in these moments, we are telling the world there are Americans fulfilling their mission in the name of God. And some of them are right here with us. And bridging that up is Divaldo Franco, to acknowledge in the name of these enlightened beings, a word that is just a symbol. And what we have to say is just one of the many things they have been doing. Not to say that they deserve the award, because I guess everybody does, but just to acknowledge the work they are doing. So we would say Divaldo Franco and the Spiritus Society of Baltimore selected and put together this event to acknowledge the efforts of the Brazilian Air Force General, Mr. Neri, for many things, for spreading peace, whatever he is and he were, and bridging that up with his spiritual mission as well. For this, we would like to hand him the Peace in You, the first U.S. Peace in You Award. And our dear Zohara Meyerhoff Hieronymus, for the many things you know, she told you a little bit that she actually has been accomplishing and bringing light to us. She's also receiving this award for one of the most important things in life, to share the wisdom that she gained and to raise people's awareness on the importance of bridging spirituality and health. Please receive this award. Given that the day is, excuse me, because I shortened my talk, I want to add two things, all things being reasonable. Firstly, the 10th anniversary. In Hebrew, 10 is Yud. Yud is the beginning of the name of the Creator. It's Yud, He, Vav, He. And so it signifies the holy insemination by the Creator's Spirit in anything we do. And so it's considered that our 10 fingers and our 10 toes absolutely represent this holiness, so that whatever we do is a declaration to the creation of the world in love by what we do with our hands, what we do with our feet. And you were absolutely right. In Kabbalah, they say that the heart is in Bina, which is the mother of understanding, so that the heart is understanding. But thank you for this beautiful, firstly, this beautiful day, for your beautiful and holy presence, and for being part of, really, I think, something that means the same to all of us, which is that everybody on earth wants peace on earth, and it is true, to help create it, you have to be it. So thank you. Thank you. Thank you, Zohara. And Dr. Gary Schwartz, for the many things he has been doing. And as a scientist, we say, he's so brave, so courageous. And we truly admire you for being the William James of the 21st century. Go, Gary Schwartz.
Dr. Gary, if you want to say a few words, please feel free to get, yes. I look out in the audience and I see a couple of hundred flowers of minds and hearts, as well as the flowers that are on this the stage. And we've heard metaphors of essence. We've heard metaphors of gardens. We've heard metaphors of connection, of energy. And as I was here listening and witnessing and also seeing the flowers and seeing the flowers on the screen, I was reminded that there are so many different flowers. There are roses, and there are orchids, and there are daisies, and there are sunflowers. In each of these flowers, even among the categories of flowers, there are different colors and different shapes. And the diversity of flowers makes for such beautiful creativity. And yet, in their essence, we know they're all flowers. And as I hear and witness the privilege of be it Reiki or Jo Ray, or Spiritism, or Rosicrucianism, or Catholic, or Jewish, or Kabbalah, or whatever, what I keep sensing is that flowerness, that the unity of the oneness, the unity of the brilliance of that which is all, we're all one family, and yet the celebration of all the different flowers. And to me, again, when I spontaneously said that plants are kind of nice because they're not too violent, in a deep sense, plants show us how things can live in harmony. And we are coming, I think, to see that. And what's happening today is such a brilliant reintegration of ancient and modern. It really is a time for celebration. And I didn't know that in the history of the receiving of mediumship information, the idea that different nations could play different roles. But if perchance the U.S. is, so to speak, the brain, it is worthless without the heart. And if I were to start looking for the heart on the earth, I'd go to Brazil. Thank you. We would say, Dr. Schwartz, you just became a medium. Because that's the other part of the information I didn't give till now, and you gave it to everybody else. It's actually written in the book by Chico Xavier. So there you go. But it's not in English yet, so I think you're truly a medium. Thank you again. And talking about heart, the heart that brings understanding, that is an expression of all of us in the service and in the work of the greater Baltimore, Washington community, in the person of our dear friend, Dr. Reverend Jeffrey Proctor. Please receive the Peace in You Award. Thank you all so much. I feel blessed. I feel like I've met a larger part of my family. So thank you very much. Namaste. Well, congratulations to all the award recipients. Thank you very much for coming to join us today, and congratulations. Mr. Franco, we would like also to thank you for everything and for coming to join us today.
for such a beautiful initiative in acknowledging goodness and charity and health and those who give those teachings to us all over the world. Dear ladies and gentlemen, in the name of the Spirit Set of Baltimore, we would like to thank God, our host Evaldo, once more, and all guest speakers for the profound teachings. We hope that this event has inspired you. We hope that you can take this back to you and take the message that we have learned today and be peace and share peace. But as you leave and we think about earthly matters, we'd like for you to fill out the survey that you have inside your bag so we can get feedback on how the event went so the next time we can do an even better event. Your input is very important to us. We'd like to conclude today's event, Peace in You movement, and thank God for everything and to bless all of us. And before we end, we're going to replay the movie and ask the speakers to go back to their seats, please, as we play the Peace in You. Suporta mais, por
faz